Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó: nós precisamos entender a importância e o poder da oração. De novo, nós precisamos entender a importância e o poder da oração. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 12. Sei que depois do que a gente falou e depois de tudo que o pessoal já se posicionou para a semana que vem participar, talvez eu nem precisaria de pregar isso. Mas eu quero lhe ensinar para você não ser aquela coisa assim, o profeta diz que a gente tem que fazer, mas por quê? Agora eu vou dar o porquê. Não ser aquela coisa assim, diz que tem que fazer, a gente fez e fez porque disse que tinha que fazer. Não, eu quero que você entenda isso, para que você possa ensinar isso, para que você possa mostrar para as pessoas. Abre lá em Atos capítulo 12, já está liberado caso você queira enviar o link, né, para pessoas de outros ministérios. Eu precisei priorizar aqui, gente, né, para não ficar os obreiros, o pessoal daqui, mas também não dá para ficar esperando vocês o resto da vida, né, gente? Amém, igreja? Atos capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar, olha só, é que às vezes a gente lê um versículo e não entende, não busca, não aprende, não lê, não ouve sobre o contexto. Olha só, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Só que maltratar não é só fazer algo ruim. Maltratar não é só fazer privação de alimento, ou, sei lá, uma sentença de açoites por dia. Veja que no versículo 2 já fala, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Ou seja, esse maltratar incluía matar alguns deles. Amém, amados? Então, quando outros estiveram presos, como Paulo e Silas, aqui nós vamos falar de novo sobre Pedro, esse maltratar poderia incluir matar essas pessoas. Amém, meus amados? Então nós não estamos falando de coisas simples, e até porque ser açoitado não é nada simples. Só que quando a gente lê, a gente não sabe, a gente não entende, a gente não passou por algo assim, a gente pensa naquela varada da mãe, que a gente, quando ela ia bater, a gente dava um pulo para frente, para ver se amenizava a pancada. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, vendo ser, olha só que horror, gente, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um. Ou seja, 16 soldados vigiavam a Pedro. Amém, amados? Diga, 16 soldados vigiando um único homem. Queridos, o diabo sabe a nossa posição. Nós é que muitas vezes nos esquecemos. E alguns de nós nem sequer sabemos da verdadeira posição que nós temos na presença de Deus. Do poder que se move quando nós começamos a orar. Do poder que se move quando nós começamos a clamar diante de Deus, amados. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: você precisa entender o poder que se move quando você ora, quando você clama. Amém, amados? Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas, eu gosto desse tipo de expressão aqui, que vai no meio de uma sentença, de um decreto, e isso traz uma conotação de alteração, de mudança de rumo. Mas
havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Queridos, oração incessante. Nós temos que entender, queridos, que a palavra de Deus, ela não é tão somente uma palavra de socorro para nós. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é um modelo que nós devemos seguir e perseguir todos os dias da nossa vida. Deus quer ver em nós esse tipo de conduta, de posicionamento, amados. De nós orarmos de forma incessante. Eu tenho ensinado aqui, orarmos até que. Sabe, a esposa orar até que o marido mude, até que o marido volte. Orar até que o filho volte para Cristo, ou conheça Cristo. Orar até que. Orar até que as muralhas caiam, queridos. Essa semana, acho que na sexta-feira, eu peguei o texto de Josué capítulo 6, quando fala sobre a entrada de Israel em Jericó. Queridos, a Bíblia deixa claro, diga para a pessoa que está ao seu lado, a Bíblia deixa claro, que Deus disse a Josué: eu entreguei Jericó, o seu rei e os seus valentes nas tuas mãos. Eu entreguei. Qual é o tempo verbal? Passado, queridos. Eu entreguei. Só que é interessante que quando Deus fala para Josué, eu entreguei a Jericó, o seu rei, os seus valentes, nós não vemos o rei, os seus valentes e o povo de Jericó levantando as mãozinhas, saindo para a rua e dizendo: nós nos rendemos, vocês venceram. Nós vemos o quê? Deus entrega a Jericó, o seu rei, os seus valentes, os seus tesouros, o seu povo, a sua tudo. E nós vemos o quê? Jericó se fechando. Você está me ouvindo, meu irmão? Nós estamos falando sobre batalha espiritual agora. Quando Deus traz uma promessa para você, por isso que eu tenho pregado aqui, comecei isso ano passado, quando fui convidado para pregar numa conferência profética, e o título da minha mensagem era: profecia não é tudo. Como é que pode um profeta pregar numa conferência profética que profecia não é tudo? Porque isso que chegou para Josué era uma palavra profética. Amém, igreja? Entreguei a Jericó, o seu rei, os seus valentes nas tuas mãos. O problema é que nós entendemos errado as coisas. Quando Deus nos traz uma palavra, queridos, uma palavra profética, a primeira coisa que nós que amamos o profético, nós que entendemos, é que nós temos que nutrir esta promessa, nós temos que nutrir essa profecia, nós temos que nutrir esse direcionamento profético, amados. Qual é o primeiro ponto para se nutrir uma profecia? É cair de joelho na presença de Deus e começar a orar: Deus, cumpre as tuas promessas sobre a minha vida. Segundo ponto, Deus me habilita a acessar as tuas promessas na minha vida. Terceiro ponto, Deus não me faz estragar tudo que o Senhor prometeu para a minha vida. Porque nós podemos estragar, queridos. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: entenda isso. Nós podemos estragar por causa do nosso posicionamento. Nós podemos estragar as promessas de Deus na nossa vida. Alguém vai dizer: não, mas a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir em quem continua na presença dEle. Como é que diz o texto em Romanos? Aquele que não poupou o seu próprio filho,
não nos dará com Ele todas as coisas? Tem que ser nele, irmãos. Tem que ser na presença dEle. Você está me ouvindo? Diga amém. Diga, tem que ser na presença dEle. Tem que ser na presença dEle. Tem que ser queimando na presença dEle. Amém, igreja? Meu Deus, queridos. Então havia uma palavra para Pedro, mas ele acabou de ser preso. Diga, havia uma palavra para Pedro, mas ele acabou de ser preso. Ou melhor dizendo, mas ele havia acabado de ser preso. Então, o diabo ele queria trabalhar o quê? Na cabeça não só de Pedro, mas de todos, o desânimo. Pedro tinha que desistir do que ele tinha, do que Deus tinha para ele. Todas as situações, meu irmão, que desanimam você, você pode ter certeza que é o próprio inferno tentando desanimar você, distrair você do santo propósito que Deus tem para a sua vida. Deus te chamou para ser um vencedor. Deus te chamou para você contemplar a glória dele se manifestando na sua vida, através da sua vida. Se você quer isso na sua vida, diga amém. Então, para isso, amados, é necessário aquilo que Elias falou para Eliseu: olha, tu vai ter que estar olhando para mim, senão nada é feito. Ou seja, o nosso foco tem que ser a presença de Deus. O foco da nossa vida tem que ser a presença de Deus. Você está me ouvindo? Diga amém, meu irmão. E aqui o diabo queria tirar o foco deles. O diabo queria pegar o foco deles, que tinha que estar nos milagres de Deus, na glória de Deus manifesta, e colocar numa tragédia. Tiago já tinha morrido. Quem era o próximo agora? Quem era a bola da vez? Se Pedro estava preso, gente. Quem era? Pedro. Só que a igreja não aceitou essa. Diga, a igreja não aceitou essa. Eu pergunto, você vai aceitar, meu irmão? Você vai aceitar o que o diabo quer contra a sua casa? Eu estou gostando desse não, hein, gente? Você vai aceitar isso, sim ou não? Meu Deus! Só que isso, meus amados, não se expressa só na hora da gente dizer não. Estou falando em amor, queridos. Eu quero dizer para vocês, eu tenho uma vida de oração muito forte, mas não é o suficiente ainda. Então eu comecei falando assim, não para me endeusar, mas para dizer para você que é necessário mais. Porque tem mais de Deus para todos nós. Mas profeta, eu não tenho como passar o dia inteiro orando. Quem disse que não? Lá no seu trabalho, sabe? Ah, mas está todo mundo gritando, está todo mundo... É lá que você tem mais é que orar. Você está entendendo isso, meu irmão? Ah, mas meu trabalho é uma confusão. É lá que você tem que guardar um espírito de oração. Ficar lá na sua mente, no seu coração: Senhor, eu te louvo, eu te exalto. Deus, me ajuda nisso, Pai. Pai, não deixa essa conversa vir no meu coração, Deus. Senhor, não deixa eu desanimar porque eu não estou conseguindo bater a meta. Eu sei que eu vou bater a meta. Senhor, obrigado porque eu vou bater a meta. Eu vou bater a meta, eu vou bater a meta, eu vou bater a meta, eu vou bater a meta. Ah, posso ouvir um pouco mais, aleluia, meu irmão? Somos uma igreja pentecostal, queridos. Aleluia! Bom dia, pastor Samuel. Tenho um testemunho do que Deus fez. Vou começar a contar quando fui no endócrino para verificar os exames de rotina da tireoide. Ele pediu mais uns exames. Não sei se posso falar, então não. Se a pessoa quiser, depois ela levanta a mão. Um desses exames constatou sangue na urina. Daí, a médica, no momento, já me pediu e já me enviou para o nefrologista. Mas antes de eu ir, ela pediu para que eu repetisse o exame de urina. E eu orando, diga orando. Diga orando. Diga orando. 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 Orando e crendo que nada seria, repeti o exame e fui no nefrologista. Mais uma vez, constatou.
Então não adiantou nada a oração. Queridos, a oração, ela é mais ou menos como uma muralha que você tem diante de você. E você pega aquela ferramenta da oração, que é como se fosse uma marreta gigante. E você pega aquela marreta e... Quando você olha, muitas vezes, mal deu uma amassadinha no reboco. Aí você pega aquela marreta de novo e... Agora deu uma pequena trincadinha. E você... Só que a marreta é pesada, a oração é pesada, amados. A oração é pesada, o nosso físico não aguenta. A nossa alma não quer muito. A nossa alma quer ver um filme engraçado, quer ir no shopping, né? A nossa carne, então, ela quer passar o tempo inteiro fazendo churrasco, né? E é mais pecado quando não convida o pastor, né? Ou os pastores, né? Que eu compartilho com os meus irmãos. É magrinho de ruim, né? Não é nada de ruim, gente. Mas essa é a oração. E às vezes é pesado e a pessoa vai cansando. E você olha, meu Deus do céu, mal. Deu uma rachadinha no reboco. E tem horas que a gente vai cansando. Parece que não aconteceu nada. Foi lá e apareceu. Mais uma vez constatou, daí o médico disse, vamos fazer um outro exame. De 3 coletas em um período diferente. E eu crendo e declarando que isso seria somente para a honra e glória de Deus. O Deus que eu sirvo. Que assim que apareceu nos últimos exames, no dia seguinte, ela foi fazer o exame, fez o exame e nada. Mais nada de sangue. Daí começou então o período das coletas. E toda vez que eu ia lá, antes da coleta, eu declarava lá no banheiro, né, do lugar, que eu não vou dizer aqui, em voz alta. Eles devem ter pensado, o que essa louca está gritando lá dentro? Daí, feita as 3 coletas, fui no nefrologista sexta-feira agora. E para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia, as 3 coletas não apareceram nada de sangue. Aleluia! É o poder da oração. Olha o dedo duro aqui, ó. Tá lá ela chorando lá. Levanta a mão, Narinha. Esse é o Deus que nós servimos, gente. Então o diabo, na primeira vez, já queria desanimar. Porque é uma mulher de oração, amados. É uma mulher de oração. Em nome de Jesus ela ora, sabe? É da fronteira, soubesse como a gente ama ela. Em nome de Jesus. E ora, mas e ora, e declara, e ora, e ora, e ora. Aí aparece no primeiro exame. Não está aparecendo nada. A oração é assim, de repente, quando você não desiste, aquilo desaba. Por quê? Aleluia! Porque na verdade, desde a primeira paulada, internamente, aquela fortaleza já começou a rachar. Às vezes externamente o marido não mudou nada. Às vezes externamente o filho não mudou nada. Às vezes externamente o casamento não mudou nada. Mas está acontecendo nas regiões espirituais. Eles começaram a orar. E talvez na cabeça deles, meu Deus, nós vamos começar a orar. Porque nós vamos orar com tanto poder, pastores. Nós vamos orar com tanto poder que na mesma hora Pedro vai ser trasladado. Ele vai sair lá de dentro da prisão e vai aparecer aqui na nossa frente. Começa a orar, igreja. Cadê o Pedro? Nada. Alguém vai lá e espia, ver se de repente ele não está vindo, né? Porque ele tem que estar solto, a gente já orou. Mas não foi assim. Só que espiritualmente já era. Você está me entendendo? Diga amém. Mas havia oração incessante.
Queridos, Deus já nos deu a visão, amados. Se um dia Deus nos permitisse, Jesus não voltar antes disso, de nós construirmos um prédio para a nossa igreja, de ter uma torre mesmo de vigia, amados. Um lugar onde a gente vai poder enxergar a cidade e abençoar a cidade lá de cima. Imagina terminar o culto de jovem, todo sábado quiser ir para lá, vai para lá. Porque essa torre de vigia ela vai ficar aberta 24 horas, 7 dias por semana. Meu Deus, gente. Deu problema na sua casa, corre para a torre. Porque a tendência do ser humano é correr. Às vezes é correr para bebida, é correr para droga, é correr para amante, correr para os shops, para se distrair, bem distraído, gasta mais do que pode. Depois entra num buraco mais profundo. Vai para a torre de vigia. Vai orar, vai consagrar. 24 horas. Vai ter isso aí na nossa igreja, mano. Diga assim, ó. Isso vai ter na minha igreja. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Diga, essa é a minha igreja. Uma igreja que ora, que chora, que clama e que vê a glória de Deus. Meu Deus! Fiquei sabendo hoje, para você ver como aquilo que o profeta Gilberto Luiz faz aqui em cima não é um teatrinho, amados. Fiquei sabendo hoje uma pessoa de um outro lugar que procurou o profeta Gilberto dizendo, olha profeta, eu queria saber o que o senhor acha. Deus está mandando eu congregar lá na Manancial. Sabe o que ele disse? Se você for para lá, você está indo para um lugar que Deus realmente escolheu e abençoou. Ele não puxou para ele. Poderia ter puxado. Mas já que você está pensando em se mudar, então vem para cá. Porque aqui eu posso responder por mim. Nós estamos buscando a Deus, estamos vendo a glória de Deus. Mas ele entendendo o propósito de Deus para essas vidas, ele diz, se vocês estão escolhendo ir para lá, vocês fiquem sabendo que estão indo para um lugar escolhido e abençoado por Deus. Deus marcou a nossa igreja, queridos. Deus marcou esse lugar. Você está comigo? Diga amém. Quando Herodes estava eu nem sei se eu preciso ler isso aqui, vamos para outros textos, né? Depois você lê em casa. Amém, igreja? Amém, amados? Queridos, o profeta chega diante de Ezequias, profeta Isaías, do rei Ezequias, e ele diz assim, olha que redundância, né? Certamente morrerás e não viverás. Isso eu vou ter que perguntar para Isaías quando chegar lá no céu. Não, sério, vou perguntar para Deus, por que o Senhor mandou ele falar tão, de uma forma tão redundante? Que claro que eu já entendo isso, mas eu quero entender mais. Porque eu vou perguntar, gente, olha só, porque quem é que morre e continua vivo? Certamente morrerás e não viverás. Não, olha, eu queria te dizer que você vai morrer, mas você vai continuar vivo. Para que essa redundância? Lógico que nós entendemos já aqui, na nossa limitação mental, que era para mostrar que era um decreto sem variação, sem mudança. Certamente morrerás e não viverás. Eu acho tão lindo essa história, porque às vezes as pessoas acham, mas o profeta isso, mas não sei o que é aquilo. Queridos, a Bíblia fala que o rei Ezequias, ele virou para a parede. Ele nem deu tchau para o profeta, coitado. Ele virou para a parede e começou a clamar a Deus. Ele começa a clamar o Senhor, ele começa a gritar. Dizer, né? Ele podia confessar. Eu preguei isso para os pastores aqui de Porto Alegre. Eu disse, olha a intrepidez desse homem que ele pôde dizer para Deus. O Senhor sabe, o Senhor é testemunha que eu tenho vivido de forma íntegra diante de Ti. Tenho vivido uma vida de santificação na Tua presença. Rapaz, Ezequias sabia que Deus enxergava tudo. Que está na hora, Deus quer levantar novos Ezequias, novos Isaías, novos Eliseus, Elias, novas Esther, Rutes, amém, igreja? Homens e mulheres que não se corrompem com esse mundo. Meu irmão, Deus, não é o profeta Samuel, Deus quer ver você aqui, na torre de vigia, semana que vem. Eu estou falando sério, irmãos. Eu
Estou falando muito sério, muito sério, muito sério mesmo. Porque isso que nós vamos orar aqui, semana que vem, inclusive nós vamos aumentar um pouco. Então cada pessoa vai orar, sei lá, cada pessoa que quiser. Cada item será orado, sei lá, 3 minutinhos. Porque nós vamos colocar, nós arrancamos esse primeiro orando praticamente só pela nação brasileira e a igreja brasileira. Nós vamos orar pela nossa igreja. Amém, amados? Amém, queridos? Mas não vamos orar só na torre, vamos orar durante a semana. Pega aqueles itens, nem que você tem que ler eles todos. Vai treinando. Né? Vai treinando. Você olha aqui, ó, tem o item 1, 2, 3, 4, 21. Né? Senhor, eu oro por cada um deles, ou ora um, depois ora outro. Pratique isso, meu irmão. Você vai ver que você vai ser um marido melhor, você vai ser uma esposa melhor, você vai ser um filho melhor. Cara, fiquei tão feliz que ontem os meus filhos chegaram impactados, porque o Denis saiu dando de voadora ontem na gurizada. Isso aí, mano. Não, porque eu vou dizer que é uma preocupação que eu tinha. Todas as vezes que eu prego nos jovens aqui, eu falo, galera, na minha idade, quando eu tinha a idade de vocês, na minha época, cara, nós saímos, pode perguntar meu pai e minha mãe, cara. Eu saía dos cultos, tá, de vez em quando a gente, né, ia comer uma pizza, não, um negócio. Mas a gente ia dali, a gente ia para casa de alguém para orar. Eu não me lembro da gente ter ido marcar para ver um filme, cara. E a gente até foi no cinema. A gente marcava para orar, a gente orava todas as semanas, cara. Às vezes mais que uma vez por semana. Eu tinha jovens que eram parceiros meus de oração. Nós passávamos a madrugada inteira orando. E desses que eu passava a madrugada inteira orando, hoje todos são pastores. Todos são pastores, todos. Me lembro na época que eu estava jogando num dos times aqui aqui da capital. Tem mais, mas eu falo da dupla ali, da dupla Grenal. E um deles, um pastor, hoje ele é pastor de uma grande igreja, está aliançado a um grande ministério a nível mundial. Ele chegou para mim num sábado de madrugada, de sábado para domingo, e disse assim: pá, Samuel, tá, cara, tu joga bola, mas não é isso que Deus tem para ti, cara. Tu sabe que tu tem que ser um pastor, tu é um profeta de Deus, tu é um evangelista. Segunda-feira eu vim treinar, na segunda-feira eu machuquei. Fiquei 15 dias no departamento médico. Tive bastante tempo para pensar e para orar. Madrugada de oração. Foi tão bacana deles, que eles chegaram em casa falando sobre isso. Ou melhor, eles nem chegaram em casa falando sobre isso. Eles já, antes de ir para casa, já me pediram: pai, nós não podemos levar fulano, ciclano, que a gente queria orar mais um pouco. Eles foram lá para orar. Aumenta um pouquinho disso aí para mim, tá bom, hein, cara? Orar, gente, orar. Tá, de repente eles jogaram, eles conversaram, eles brincaram. São jovens, cara. Mas imagina, cara, nós não estávamos indo buscar os nossos jovens numa boate, num pancadão. Os nossos filhos estavam orando ao Senhor. Eles estavam orando ao Senhor, só tinha meninos. Mas ali eles estavam construindo a família deles. Os alicerces das famílias deles. E esse ambiente que Deus está trazendo para a nossa igreja, amados. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa, não tem mais tempo para mais nada. Vocês sabem que eu sempre fui um apaixonado por essa urgência da glória de Deus, essa urgência pelo manifestar de Deus. Eu quero dizer para vocês, eu estou cada vez pior nisso. Eu quero mais de Deus, amado. Havia um decreto: certamente morrerás e não viverás. Mas o clamor de um homem, não era de um profeta. Ele clamou ao Senhor e Deus disse: olha só, por causa dessa tua oração eu estou mudando isso tudo. Eu estou acrescentando anos de vida. E mais, eu não vou abençoar só a ti, eu vou abençoar toda essa terra. Eu vou colocar paz na tua terra. Pensa comigo aqui, meu irmão. Quando nós oramos, quando nós buscamos, Deus nos abençoa. Deus abençoa a nossa casa. Talvez hoje você seja sozinha.
A única pessoa que realmente está aliançada com o Senhor. Mas eu quero dizer que a tua oração já está mudando isso. A tua oração já está mudando isso. Há uma presença de Deus aqui nesse lugar. Há uma presença aqui, amados. Essa mesma presença que visitou esse homem de 90 anos. Eu tenho orado, queridos, já há muitos anos, pedindo a Deus, Deus, que as pessoas sejam curadas enquanto eu estiver pregando. Eu nem pregava ainda. Que as pessoas sejam curadas enquanto eu ministro louvor. Eu nem ministrava o louvor ainda. E hoje nós temos visto, gente, Deus fazendo curas, até quando nós não estamos pregando ainda. Porque Deus pode fazer o quê? Diz a Bíblia, infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, através do seu poder que opera em nós. A tua oração, ela pode mudar o quadro todo. Já havia um decreto da parte de Deus para destruir Sodoma e Gomorra. De fato, Deus acabou confirmando isso. Só que quando Abraão orou e intercedeu por Ló, aquela sentença sobre Sodoma e Gomorra viria sobre Ló também, sobre toda a família de Ló. Mas Abraão intercedeu, Abraão intercedeu, Abraão intercedeu, Abraão intercedeu, Abraão intercedeu. Queridos, ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Senhor, se tiver 50 lá, não, eu vou poupar a cidade por causa dos 50. Mas se tiver 45, ele até faz ali. Se tiver 5 menos que 50, agora não lembro se foi com 45, enfim, que ele falou isso. Mas ele vai indo até chegar, muito provavelmente ao número que ele tinha lá de familiares. Ou seja, ele não intercedeu só por Ló. Só que, queridos, a maldade era tão grande que Deus precisou manter o plano original de destruir Sodoma e Gomorra. Só que Deus poupou a Ló, não por causa de Ló, mas por causa da intercessão de Abraão. Nós vamos ser conhecidos como uma igreja que ora, amados. Uma igreja que muda o quadro. Eu quero dizer uma coisa para vocês: nós não podemos orar só pelo Brasil, viu? Nós temos que orar pelo Rio Grande do Sul, queridos. Hoje no final, antes nós vamos orar novamente. Pastor Felipe, o senhor vai orar pelo Brasil. Mas depois nós vamos interromper a transmissão, nós vamos finalizar ela. Porque eu não tenho autorização para publicar esse vídeo que eu vou publicar agora. Ou melhor, depois eu não tenho autorização, então eu não vou postá-lo. Eu vi muita gente postando, mas eu sou um cara que cria com essas coisas. Se eu não tenho autorização, eu não faço. Mas depois aqui de forma privada para nós. Não tão privada assim, né? Tem só algumas centenas de pessoas. Mas eu não estou jogando numa rede pública, né? Estou fazendo para nós aqui. Você vai ver o porquê nós precisamos interceder. E interceder para valer, amados. Porque pessoas podem estar à beira da morte. Pedro estava. Alguns poderiam achar, isso é exagero ficar orando desse jeito. Para que isso tudo, cara? Por que o pastor Samuel está inventando agora torre de vigia? Rapaz, ele já não está contente, faz a live lá e o cara é curado sem estar pregando. O que quer mais? Eu quero tudo. Só que o detalhe é que eu não quero só para mim, eu quero isso para você. Eu quero isso para a sua família. Eu quero isso para os seus filhos. Podem me chamar de exagerado, amados, mas eu quero o exagero de Deus na minha vida. Como assim exagero de Deus? Lembra da palavra da pesca maravilhosa? Lembra que eu trouxe aqui? Jesus exagerou em todos os sentidos ali, gente. Olha para a pessoa que está só e diga assim: Jesus exagerou em todos os sentidos. Gente, se ele desse, não vou lá no peixinho para cada um, né? Se ele desse 10 peixinhos para cada um, estava feita a festa, porque eles não tinham pescado nada.
Mas não, ele não fez um barco só encher. Ele encheu os 2 barcos. Queridos, certo que eles não tinham nem o que fazer com tanto peixe. Mas mesmo assim Deus deu. Porque o nosso Deus é exagerado em nos amar. Por isso que o apóstolo João, quando ele foi descrever o amor de Deus, ele disse assim, ó, porque Deus amou o mundo de... Sabe qual o superlativo que eu vou usar aqui, rapaz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não tinha uma palavra para ele descrever o amor do Pai. Por isso ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não explicou, mas ele abriu o espectro da sentença para que nós pudéssemos entender, talvez entender. E não dá para entender o amor de Deus. Meu irmão, nós vamos ser uma igreja que ora. Uma igreja que ora. Nós vamos ser uma igreja que ora. Quem vai participar sábado que vem, levante a mão. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. De novo, a brincadeira, né? Já fez o print aí, anjo? Deus espera isso de nós. Você vai crescer muito, meu irmão. Sua família vai crescer muito. Escuta, sua família vai crescer de tal maneira. Sua vida espiritual vai crescer de tal maneira. Nós vamos orar até que. Eu sinto de fazer isso agora. Fecha os olhos todos. Chama a equipe de louvor. Mesmo que você chegou aqui nesse culto brigado com o seu marido, com a sua esposa. Mesmo que, pega a mão agora dela. E eu quero lhe dizer, essa luta é espiritual, viu? Essa luta é espiritual. Essas brigas são espirituais. Esses desentendimentos são espirituais. Mas eles estão caindo por terra hoje, agora aqui. Quantos casais eu já atendi, pastor, olha só, eu não sei porquê, mas nós não estamos conseguindo nos entender. Meu irmão, é óbvio que se não sabe o porquê, é porque o porquê é espiritual. Porque o diabo odeia a família. O diabo detesta a família. Porque família significa amor, significa aconchego. Família significa momentos de prazer, de alegria, de intimidade. O diabo odeia isso. Só que eu vou dizer uma coisa, nós não estamos nem aí para aquilo que o diabo odeia, ou que ele deixa de odiar. Nós sabemos aquilo que Deus ama, e Deus ama a família. E eu declaro no nome de Jesus, como profeta do Senhor, que a sua família está sendo blindada nessa noite. Sua família está sendo blindada nesta noite. Chora basúria canda labraçoia. Queridos, hoje nós temos vários desafios. A nível estadual, a nível nacional. Nós temos desafios ministeriais, mas todos eles, desafios familiares, todos eles nós vamos vencer através da oração.